Olá, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Viana, sou fisioterapeuta, além de educadora física, também empresária, né? Mas hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito legal para os fisioterapeutas principalmente, porque eu gosto de linkar as coisas e eu preparei um material maravilhoso, linkando um outro comportamento muito chave que a gente tem que ter, que também fez total transformação na minha vida. E quando eu pensei em fazer esse curso, em aplicar esse método, em criar esse método, eu peguei as coisas que fazem mais diferença na minha vida. E esse é um desses que provavelmente você já ouviu falar aí à torta e à direita, mas eu quero saber se você aplica isso na sua vida, que é sobre autorresponsabilidade. Você já ouviu falar sobre autorresponsabilidade? Né? Autorresponsabilidade é aquela responsabilidade que a gente tem sobre todas as nossas atitudes, sobre tudo que a gente faz. E quando a gente pensa assim, né, se a gente pensar de maneira superficial, como muitos anos eu vivi, eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu lia vários livros que falavam sobre autorresponsabilidade, mas entrava para um ouvido e saía pelo outro. Eu falava, cara, eu sou a mulher mais autorresponsável desse mundo. E aí eu fui vendo, conforme quando eu parei, que eu fiz todo aquele processo de autoconhecimento que eu falei para vocês, e enxerguei a autorresponsabilidade com outros olhos. E aí eu tô aqui, né? Vou falar para vocês um pouco sobre isso, porque se eu posso diminuir o caminho de vocês, deixar o caminho mais claro, mais reto, mais direcionado, né? Já que eu já passei aos trancos e barrancos pelas coisas, por que não farei? Né? Então, eu quero fisioterapeutas totalmente de sucesso. E aí a autorresponsabilidade é um comportamento que ele faz totalmente a diferença. E, gente, é sério, ele é mais difícil do que vocês imaginam. Muita gente fala, igual eu falava, eu não julgo porque eu era assim. Não, mas eu tenho certeza, a culpa é de fulano. Isso que aconteceu, eu tô com uma nuvem negra na minha cabeça. Não, isso que aconteceu aqui, cara, é porque fulano de tal não fez daquela forma. Ciclano não fez isso. Então a gente tem muito essa coisa de falar do outro e não olhar as nossas atitudes. E a gente, como fisioterapeuta, principalmente como fisioterapeuta, a gente tem que olhar muito, mas muito as nossas atitudes. Tudo. Você pode pensar no que você quiser. Na atitude mais assim subjetiva, que você acha que isso você não teve culpa nenhuma. Se você parar para analisar, você vai ver que em algum momento daquela situação você poderia ter tido uma atitude diferente. E essa atitude diferente poderia ter mudado toda a história. E aí, o que acontece? O mais lindo e o mais legal de tudo é que quando você descobre isso, você consegue mudar totalmente a situação. Você fica leve. E aí você tem dois caminhos. Ou você ficar se culpando, que é um processo, ou você chegar e falar assim, da próxima vez eu vou fazer diferente. Eu não erro mais isso aqui. Eu aprendi. Eu fui culpado sobre aquilo ali. E isso é em relação a tudo na nossa vida. Relacionamento, família, saúde, tudo, trabalho principalmente. É aí que a gente entra com uma autorresponsabilidade, que é você olhar todas as atitudes que você tem. Boas ou ruins, não são só as boas para você se vangloriar, eu sou o máximo, é principalmente as ruins, você olhar e você ver aonde eu errei aqui, pelo amor de Deus, porque eu não faço a mínima ideia onde eu errei, e aí você vai achar o seu erro, e com esse erro você vai aprender. E quando a gente passa isso, essa autorresponsabilidade para a nossa área profissional, ela ganha uma proporção muito, mas muito valiosa, muito enriquecedora e com muitos resultados maravilhosos. Por quê? A partir do momento que você assume todas as suas atitudes dentro do seu trabalho, dentro do seu atendimento,
dentro do que você deseja como profissional, você começa a ver os seus pontos que você tem que melhorar para você chegar aonde você quer. Você alinha as coisas. E aí você faz um atendimento. Naquele atendimento ali, você acha que você fez tudo o que você podia. O paciente sai reclamando. Você fala, não é possível, eu fiz tudo que eu podia por aquele paciente. Não é possível que ele está saindo reclamando depois de uma sessão dessa. E aí você vai avaliar, você vai pedir um feedback, você vai perguntar o porquê. E aí você vai ver aonde você errou, aonde você assumiu uma responsabilidade. Então, antigamente, a Tati do passado era uma Tati que se achava perfeita, achava que fazia o melhor atendimento do mundo, porque sempre se doou pra caramba. E não, assim, não é que não ligava, mas não dava tanta importância para o que o paciente falava. Não é possível, eu fiz tudo certo, a culpa é dele, ele que tá de mau humor, ele que não tá bem, ele que não falou direito para mim o que ele sentia, eu não posso fazer nada, a culpa é só dele. Eu pensava assim, a Tati do passado. A partir do momento que eu comecei a trabalhar a minha autorresponsabilidade, eu começo e falo assim, não, eu realmente eu errei, eu vou procurar saber aonde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para na próxima sessão você ficar top, você se sentir melhor, me desculpa. E aí eu vou procurar o que eu posso fazer melhor por aquele paciente. Então, toda vez que a gente joga a autorresponsabilidade para cada atitude da nossa vida, a gente vê o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode fazer mais enriquecedor, o que a gente pode engrandecer na vida do outro e na nossa vida. Porque sim, o fracasso ele leva sempre à vitória. A gente não pode persistir no erro. Quando a gente não tem uma autorresponsabilidade, a gente persiste no erro o tempo todo. A gente não muda. Então, a autorresponsabilidade leva a gente à mudança, leva a gente a um sucesso profissional, leva a gente a reconhecer o que a gente tem que fazer diferente. Então, para mim, é muito fácil distinguir um paciente e um fisioterapeuta que tem sua autorresponsabilidade trabalhada do que o que não tem, porque às vezes o paciente também não tem autorresponsabilidade nenhuma e joga a culpa pro fisioterapeuta. Então, quando a gente tem esse olhar bem garantido, a coisa bem trabalhada dentro da gente, a gente vai conseguir distinguir e saber o movimento que a gente tem que fazer para tirar essa situação chata. Então, como, Tati, que você faz isso? Você traz a autorresponsabilidade para a fisioterapia? Fazendo vocês pensarem na fisioterapia em si, aonde vocês não estão trabalhando a autorresponsabilidade. É com o paciente, é com você mesmo, é com a clínica que vocês trabalham, é com o consultório que você tem. E aí você começa a perceber coisas que agora você está de olhos fechados. Você não sabe onde você está errando. Você não sabe nem se você sabe que está errando. E aí, com as atividades específicas, a gente consegue enxergar isso. A gente tira a venda dos olhos, enxerga a realidade, trabalha em cima dela e faz com que a coisa mude de figura para melhor. Sempre para melhor. Então, a autorresponsabilidade, ela é totalmente, gente, essencial para nós fisioterapeutas. Ela é essencial para quem quer ter um sucesso profissional. Ela é essencial para quem quer crescer, sair da zona de conforto e fazer diferente. Porque a gente só aprende quando a gente se responsabiliza por cada atitude que a gente toma. E isso não é só atitude ruim, é a gente reconhecer as atitudes boas e falar, eu sou demais, eu fiz isso, eu sou ótima e da próxima vez eu vou fazer melhor ainda. Porque a gente sempre tem pontos de melhoria, a gente sempre tem como melhorar, a gente tem sempre como buscar fazer diferente. E quando a gente traz essa autorresponsabilidade pra gente, fica muito mais fácil. Só que a gente é ser humano, né? A gente tem emoções, a amígdala tá lá trabalhando, mandando várias emoções pra gente. Então, quando a gente não tem essa noção, a gente vai no ímpeto, age no ímpeto e às vezes a gente esquece do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, de tudo. E aí quando a gente vem com a razão, quando a gente tem isso trabalhado diariamente na gente,
A gente coloca o pé no lugar e a gente pensa como agir e a gente faz diferente. E aí, sabe o que acontece? A gente cria um diferencial, a gente vira um profissional diferencial, a gente juntando isso com a nossa técnica da fisioterapia, a gente encanta qualquer um, porque a gente tem tudo bem trabalhado dentro da gente. Se você tem dificuldade de saber qual é que ponto você é autorresponsável pelas suas atitudes, tanto como ser humano como profissional, não perca tempo, porque não tem como você não tirar essas vendas dos olhos e não ir para a direção certa. Entendeu? Então eu te espero, a gente vai junto nisso, nesse barco. É uma coisa que fez total diferença na minha vida, é uma coisa que eu quero muito passar para vocês, porque realmente você pode conquistar o mundo através de assumir todas as responsabilidades para cima de você, de forma leve, não é pesada, tá? Então, tô te esperando. Um beijo!